amor não monogâmico e não binário. Vendo Caldeirão Queer, a bruxaria do Brasil. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Caldeirão Queer. Eu sou o Zerzil, estamos aqui agora sentados num círculo de amor e de magia, com pessoas queer, e vamos discutir, vamos trazer nossas experiências aqui para compartilhar com o mundo e conosco. A ideia do nosso podcast é que seja um podcast sobre bruxaria, e isso em todas as vertentes de bruxaria, de magia possíveis e de espiritualidade mágica, mas com a visão queer. A gente sente falta de livros, de podcasts, de material que tem uma visão queer da bruxaria. A gente se reuniu para estudar a partir de um livro chamado Liber Queer, e a partir dele a gente vai começar a discutir assuntos nesse podcast, e aí o rumo que isso vai tomar a gente não sabe ainda. Eu sou a Aure, uma das integrantes do Caldeirão Queer. Sou multiartista, uma criatura intergaláctica não adaptada às binaridades e às linhas retas das monoculturas. E é um prazer estar compondo esse ciclo de estudos, de afeto, de amor, de bruxaria. Estamos aqui para trazer um pouco das nossas referências, dos nossos estudos e criar novas ideias, novos caminhos, imaginar novas possibilidades de futuro mágico. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos aí que estão nos ouvindo. Me chamo Ariel Molina, sou profissional de bar e também praticante de bruxaria tradicional e druidismo. Tenho uma página no Instagram chamado Arte da Serpente, onde que eu coloco um pouco sobre minha visão sobre bruxaria, paganismo, druidismo, animismo e outras vertentes serpentinas. E hoje, como vamos falar sobre questão de espiritualidade queer e tudo mais, vou colocar também o meu ponto de vista em relação a isso. Olá a todos os nossos ouvintes, eu me chamo Victor Batilli. Eu sou artista, cantor, produtor. Dentro da bruxaria, nos últimos anos, me debruçando bastante sobre a magia cerimonial, sobretudo. A magia cerimonial, a alta magia. E para mim, enfim, desde que a gente vem comentado entre nós, né, sobre esse trabalho, Liber Queer, eu tive muita vontade, né, de me debruçar sobre isso junto a essas pessoas tão queridas que estão aqui comigo, que eu confesso que é um tema, que é uma abordagem bastante diferente, assim, né, do que eu tô acostumado dentro desse caminho da magia cerimonial e da alta magia, e ao mesmo tempo eu acho que é um tema muito importante e interessante de ser pensado, sobretudo hoje em dia. Então eu tô bastante feliz de estar aqui para aprender com meus amigos, amores queridos, e também expandir a minha visão de magia e aprender junto com vocês e poder compartilhar um pouco do que a gente sabe e também aprender com vocês. Oi pessoal, eu sou o PV de Paulo Vitor, sou artista também, ator, cantor, compositor, já fui analista de comércio exterior. Eu estou aqui muito empolgado com esse grupo de pessoas maravilhosas. Eu me considero uma pessoa assim, muito curiosa, sou um espiritualista, comecei comungando ayahuasca há 10 anos atrás. Antes disso, eu era uma pessoa muito cética, não me interessava muito por assuntos dessa natureza. E desde lá eu fui me aprofundando em questões filosóficas, teosóficas, mágicas, espiritualistas, né? E eu acho que está tudo bem conectado, né? As magias na nossa vida aqui terrena, filosofia, política, psicologia. Então eu acho que vai ser um babado muito gostoso aqui, discutir, aprender com vocês. Então, estou muito animado. É isso. Beijos. Eu boto fé de que pode funcionar. Vamos ver. Então vamos lá, acho que para a gente começar é importante a gente trazer um panorama geral, né, do Liber Queer, que eu acho que é
uma referência importante para a gente, porque ele aponta para uma necessidade que é uma demanda da nossa comunidade, né? Que é de ter uma magia que reconhece e respeita a diversidade de gênero, de sexualidade, mas que, sobretudo, reconhece a diferença como uma força, né? E eu acho que o Liberqueer evidencia muito isso. E essa força, né, no encontro do outro, além das categorizações que existem, né? Que a gente inventou para resistência política mesmo, para lutar por direitos, né? Então, né, a partir dessa necessidade nossa de criar, né, de trazer uma magia que celebra isso tudo, né? Eu ritualizo psilocibina já tem uns 4, 5 anos e sempre tive vontade de consagrar ayahuasca também, mas uma coisa que sempre me afastou desses espaços é justamente o binarismo presente nesses rituais. Né? É muito comum a gente encontrar aqui no interior do estado de São Paulo rituais que dividem de um lado homens, do outro lado mulheres. Né? E esse binarismo não está presente só nesses rituais, mas em muitas outras frentes espiritualistas, religiosas. Então, esse é um exemplo, né, dessa necessidade da gente criar, né, outras frentes, né, que celebram essa diversidade, as nossas reais demandas, né, que são outras. Liberqueer, para quem não conhece, né, a gente já falou, eu já falei aqui mais ou menos o que seria esse Liberqueer, mas Liber significa livro em latim e é um nome dado a muitos livros de magia famosos, principalmente da Telema. Ficaram conhecidos vários livros a partir da Telema chamados Liber alguma coisa, né? Por exemplo, tem no caoísmo, que hoje é o que eu pratico, é a magia do caos, mas tem vários livros, um dos mais famosos é o Liber Null, que fala sobre bruxaria do caos e tudo, mas é um livro de referência. Então, geralmente, livros de referência, assim, para algum assunto na bruxaria, eles colocam esse nome de Liber, livro em latim. E Liberqueer, porque é queer. Quem não sabe o que é queer, queer é tudo aquilo que é excêntrico, é fora do centro, que desafia o status, os padrões estabelecidos, principalmente no que se refere a gênero. Inclusive, essa é a primeira frase do Liberqueer, a definição de o que é ser queer, né? É a gente não seguir os padrões. Como o Aurei falou, um dos problemas que a gente tinha na magia, né? Tem, assim, na magia clássica, na magia cerimonial, no hermetismo, por exemplo, que é uma das linhas de magia que eu mais pratiquei na vida, assim, de estudar e para fazer os exercícios. Esse é muito dividido no masculino e no feminino, no poder masculino e feminino, o papel do homem, o papel da mulher. E a própria bruxaria, no geral, tem aquela figura da bruxa sendo a bruxa, né? A das ervas, a que cuida, a que está conectada com a natureza e tudo, e o mago sendo aquele ser mais científico, mais cerimonialista. Então existe na história da magia essa coisa mais sexista mesmo, né? E o Liberqueer provoca, por ser queer, né? Por ser fora da caixinha, fora do centro, principalmente no que se refere ao gênero, ele tenta desconstruir isso a partir de análise de vários aspectos da magia que a gente vai abordar aí nos nossos estudos. A dualidade, né, não é um problema quando a gente compreende ela como algo que compõe todo mundo em vários níveis, né? Eu acho que passa a ser um problema e limitante quando a gente separa ela, né? Como se um extremo ou tivesse apenas em uma pessoa ou em outra, né? Quando na verdade o que o próprio hermetismo e outras frentes trazem, né, sobre o feminino ou o masculino, são forças complementares, né, que a gente precisa dominar, né, no nosso processo de individuação, né, mas algumas visões binaristas não compreendem isso também, né, insistem nessa separação. Super, eu acho que isso é uma coisa muito importante de sinalizar, porque eu acho que na essência todas as correntes de magia e de pensamento
mágico têm origens em comum, né? E bases que elas são, enfim, bases verdadeiras, né? Baseadas na constituição do todo, da natureza. Mas o grande problema é a forma como o ser humano se apropria desses conhecimentos para para montar, enfim, os seus rituais, as suas expressões mágicas, porque muitas vezes existe uma falha muito grande de compreensão, porque esses conceitos, é lógico que eles são conceitos muito antigos, né? Eles são conceitos que datam, enfim, do início da humanidade. Então, tudo isso se misturou tanto, com tantas palavras e conceitos que a gente leva para outros lugares, como essa questão do masculino e do feminino, né? Que com o tempo, enfim, que na verdade masculino e feminino, que a gente pode chamar de positivo e negativo, mas não num sentido de valor. Só que olha como todas essas palavras, elas estão manchadas de vários aspectos diferentes, né? Como se o masculino ser positivo é porque ele porque ele é melhor, ou o feminino ter sido um nome também dado para essa energia negativa, como se isso fosse pior. E no cerne não existe nada disso. Porém, são coisas que acabaram informando muitos preconceitos que moldaram a sociedade como ela é hoje, né? Uma sociedade patriarcal, machista, muitas vezes, né? E na verdade, no cerne dessa questão tá duas polaridades que compõem o todo, né? Porque tudo para existir, né? Eu acho que em muitas correntes de magia tem essa noção, né? Do todo, e de que tudo que existe precisa ter o positivo e o negativo, a energia masculina e a energia feminina. Então, na verdade, por essência, todos nós somos masculinos e femininos, porque senão não existiríamos, seríamos apenas abstrações, né, conceitos, e é isso, e a não compreensão disso que faz com que a gente tenha dogmas tão castradores, assim. E a real é que muitas vezes a gente não precisa nem ser queer, se identificar enquanto pessoas queer para sermos castrados por isso. É só ver, tipo, enfim, pessoas que se identificam como homens e que nasceram identificados como homens, que muitas vezes por essa coisa binarista de que você tem que ser masculino, são pessoas que não aprendem a lidar com os próprios sentimentos e tudo mais. Ou então mulheres cis que se identificam como mulheres também ficam presas dentro desses padrões tóxicos de feminilidade, de passividade, sendo que isso é por essência uma má compreensão dos fundamentos de tudo, porque todos nós somos masculinos e femininos, porque essas são energias que elas habitam em tudo, porque se não habitasse, tipo, se a gente não tivesse essas duas coisas, não existiríamos. Então, eu entendo que a existência de um livro como o Liber-Queer, que busca fundamentar isso nos dias de hoje, é importante porque eu acho que é algo que leva a gente a olhar de novo para esses aspectos, que eu acho que ajuda a limpar um pouco esse ruído que essas palavras acabam criando, né? E que esses ruídos eles permeiam toda a construção dessas tradições, que eu acho que tá, e o problema ele tá muito mais nas pessoas que eu acho que deixam de prestar atenção nesses fundamentos, assim, né, de que na verdade todos nós temos essas energias e que isso é por essência a natureza, né? A diversidade ela é a natureza. E acabam fazendo com que esses dogmas eles sejam excludentes, eles sejam eles acabem não servindo mais, né, para muitas pessoas, porque vêm contaminados desses preconceitos, dessa leitura enviesada e reducionista, né, do que essas palavras significam. Pois é, eu acho que tudo isso que o Victor falou endossa essa nossa vontade de estudar isso, de levar adiante
É, essa vontade mesmo de transgredir, né? De sermos disruptivos nesse dual, sendo que nós aqui, como seres de carne e osso, estamos numa realidade dual, mas ao mesmo tempo nos leva para uma contradição da gente poder criar mecanismos para poder, para a gente, né, através da magia, a gente poder transformar o que a gente quer, né? No que a gente quer se transformar hoje. Ahn, já pegando um gancho do que o livro traz, ahn, ele traz muito o conceito da gente reverenciar a nossa ancestralidade. Então, é um ponto muito importante que ele traz da gente reconhecer quem veio antes de nós, né? Reconhecer o valor da luta, de tudo que essas pessoas viveram, para que a gente pudesse ter essa realidade hoje menos inóspita do que eles viveram, né? Então, essa obra traz essa importância da gente celebrar mesmo os nossos mortos, que lá atrás possibilitaram a nossa vida aqui hoje muito mais diversa. E ter esse olhar, né, faz a gente reconhecer que, na verdade, muitas dessas coisas não são novas, né, sempre existiram. E justamente por um olhar do cristianismo, da colonização, a gente aprendeu, associou isso e essas outras formas de existir, de magia, de espiritualidade, como coisas novas, né? E não são. Esse binarismo mesmo, muito ligado na magia e em várias frentes religiosas, está muito ligada a esse genitalismo, né? Das coisas que o cristianismo sempre endossou isso muito, né? Acho que a Ariel pode trazer um pouco mais disso, né? De como algumas entidades ou deuses, né? Que, por exemplo, tinham, inclusive, duas genitais ou elementos do feminino ou masculino, foram demonizados, né? Pela igreja, pelo cristianismo, né? E como isso está muito presente no imaginário das pessoas até hoje, né? Porque esse binarismo mesmo não existe, a natureza não é binária, né? Nem na ciência, nem na biologia. Enfim, acho que a Ariel pode trazer isso pra gente. Quando eu converso com pessoas que são pagãs também, enfim, eu sempre busco colocar um ponto de vista bem disruptivo a respeito dessas duas vias de espiritualidade, porque eu entendo sim a força da pessoa ela reconhecer o seu sagrado masculino ou o seu sagrado feminino dentro de si, mas o que eu vejo dentro do cenário, que eu presencio muito nos cenários em que eu acabo vendo em questões de círculos femininos ou masculinos, sempre veio com uma questão muito binarista e muito heteronormativa e até mesmo voltada para questões genitálias e centrar muito nessa questão da cisgeneridade. Tratando pelo menos de mim, eu enquanto pessoa não binária, eu nunca me encaixei em nenhuma dessas vias. Eu via que era algo que acabava tanto me sufocando como eu via também outras pessoas também passando por processos muito semelhantes também. Nós somos pessoas que são praticantes de vertentes que são mais politeístas, animistas, enfim. Vemos que isso não condiz nem com, às vezes, com os próprios deuses e com os próprios espíritos que a gente está reverenciando, que por vezes são criaturas até mesmo clitorifálicas ou
criaturas que não se encaixam no masculino ou no feminino, enfim. E quando a gente trata de questão de masculino ou feminino, o que que é o masculino feminino hoje, né? O que era o masculino feminino na Idade Média, o que que era na Idade Moderna. E a gente vê que o gênero, ele é centrado na questão histórica e local e cultural, enfim. Porque o que que era um homem no século XVIII na França? Né? O que que era uma mulher na Idade dos Metais, na Gália. Então, vemos uma questão muito da questão do próprio gênero, até mesmo quando a gente fala de uma questão binária, ela não segue regra, ela não segue padrão, e não segue uma questão de como que as pessoas elas costumam dizer de ser o instinto ou de ser o natural. Mas eu vejo que tem essa problemática da binariedade muito grande, porque eu vejo que pessoas que são trans, travestis, não binárias, acabam não se enxergando, né, enquanto sagrado quando se deparam com esses caminhos. E os nossos próprios deuses, os espíritos que cultuamos e trabalhamos, também muitas vezes não se encaixa nesse padrão da questão da binariedade, né? Quando a gente fala sobre demônios ou espíritos feéricos ou, enfim, espíritos não humanos, vemos muitos que saem dessa via do masculino e do feminino, como se gênero não se realmente não importasse. Os nossos próprios deuses, que cultuamos em caminhos animistas também, não seguem um padrão binário de gênero. E até mesmo na nossa história, na nossa ancestralidade, das próprias questões de gênero que acabam saindo da binariedade. Como, por exemplo, os nossos ancestrais indígenas, antes da questão da colonização, haviam pessoas haviam tribos que haviam mais de 2 gêneros, ou até mesmo com 5 gêneros numa mesma tribo. Vemos questão de diversidade de gênero para além da binariedade na Itália, por exemplo, em Nápoles com os Feminiello, na Índia com as Hijra, os ancestrais também aqui do continente americano com os 2 espíritos. Então, vemos que vai para além da questão do masculino e do feminino. E muitas pessoas elas tratam sobre a questão da não binariedade como algo moderno, novo, não, porque isso é coisa nova, que é algo da era da internet, das pessoas querendo militar e as pessoas querendo lacrar, mas quando a gente vê a história, a gente vê que a nossa ancestralidade ela não está demarcada com questão do masculino e do feminino. Que as pessoas elas apontam como moderno, como algo novo, eu falo assim que não é modernidade, é ancestralidade. Eu gosto muito do que a Genis diz sobre esse olhar colonial, né? De achar que você descobriu o que já existia, né? O que ela chama de caravela epistêmica, né? E eu acho que o Liberqueer, a Geni Nunes, né? Só para contextualizar, também uma super referência para mim, acho que para todos aqui, uma indígena guarani, doutora em psicologia e que tem um estudo muito aprofundado das cartas dos jesuítas, né, e ela traz essas percepções, né, sobre esse saber e sobre outras formas de existir, de se afetar, né, que não é reconhecida pelas monoculturas, né. E aí o Liberqueer, ele faz esse convite para a gente também, né, desse resgate a essa diversidade como potência para a nossa espiritualidade, para a nossa magia, né? E aí no Liberqueer eles trazem a Viada Chama Púrpura, né, como uma egrégora de proteção, de nutrição e expansão dessa diversidade, né? E dessa manifestação, né, do grande mistério e o prazer que é a liberdade, que é essa liberdade que existe, né, em todo mundo. Então, eu achei muito massa ler essas primeiras partes do Liberqueer
e perceber que isso é uma pulsão, uma coisa que grita, eu acho que dentro de quase toda pessoa queer, né, dessa busca, né, por integrar com outras pessoas que estão nesse processo, né, e é muito bonito, assim, olhar pra gente, perceber que a gente, mesmo antes disso, a gente já estava, né, nesse movimento, né. Sim, eu acho que o Liberqueer, ele tenta estruturar, né, e tenta dar uma direção, assim, do que é ser bruxo enquanto pessoa queer, ser bruxa, né, enquanto pessoa queer. Mas esse livro também tenta acolher essa comunidade e dar recursos, né, para a gente conseguir praticar bruxaria de uma forma que a gente sinta identificado. Ele não traz regras assim, pessoas queers têm que praticar magia desse jeito, não. Mas ele abre os nossos olhos para questões que às vezes a gente não percebia ou se sentia incomodade e não falava, por exemplo, quando você vai pegar magia é, judaica, por exemplo, e você vai criação de homúnculo. Os judeus pegam a mulher não tem aquele poder ali, não tem autoridade de fazer magia, mas o cara que está fazendo a magia lá, ele cria um homúnculo, goza na mulher e usa ela como ferramenta ali para praticar magia e acabou, sabe? Então, tipo, tem a galera muita coisa na magia é, tipo, muito machista, muito misógina por causa do conhecimento, né? A cultura do patriarcado, do cristianismo, que exportou essa cultura, né, eurocentrada pelo mundo, trouxe todo esse patriarcado junto, todas essas coisas, essa misoginia, que fez com que a magia, que era uma coisa da natureza, uma coisa que deveria ser natural e para todos, acabou sendo uma coisa exclusiva para quem estava dentro das ordens, né, a alta magia, a magia cerimonial que a gente fala, é o que estava escrito nos livros de quem sabia ler, quem sabia escrever, né? A galera que estava dentro da maçonaria, do Rosa Cruz, da Golden Dawn. Muitas vezes pessoas que não só sabiam ler e escrever, mas sabiam ler e escrever, assim, em 5, 6 línguas diferentes, né? Muitos textos em latim, existe um estudo aprofundado dos grimórios antigos da Grécia também. Então, a magia, ela sempre, principalmente essas correntes, né, como a alta magia, magia cerimonial, sempre foi algo extremamente elitizado, até porque também é isso. Sempre houve muita perseguição porque é um conhecimento que é essencialmente libertário. E eu acho que é aí também que vem a importância desse tipo de trabalho como o Liberqueer, porque é um conhecimento que é essencialmente libertário, mas muitas vezes, por causa desse vício, desse ranço um pouco dessa sociedade desigual em que a gente vive, né, preconceituosa, acaba perdendo um pouco, né, esse sentido de liberdade e de inclusão, mas é porque é isso, é um conhecimento marginal e sempre foi. E a gente tem que ficar muito atento porque vai continuar sendo, porque a magia bem feita, ela é libertadora. E isso é ser queer também, né? Ser queer é quebrar as regras, quebrar as barreiras, os padrões. Se a gente for ver na essência, todo mundo que pratica magia é queer. Se você pratica magia mesmo na sua vida, você tem que quebrar esses padrões, senão você vai continuar seguindo o que tá todo mundo fazendo na vida, né? Seguindo o roteiro da sociedade. Exatamente. Tem dentro digamos, dessa narrativa, assim, da magia tradicional, tem muito a figura, que na verdade é uma figura que aparece muito em textos religiosos mesmo, da ovelha versus o bode. Por que que a ovelha são os religiosos? O bode é aquele... Porque a ovelha é aquela que anda em grupo, que tem o pastor ali que vai arrebanhando eles, né? E o bode é, por natureza, um animal solitário, um animal que segue seu próprio caminho, que tem uma união ali com a sua voz interior, né? Tem muito aquela figura do eremita, para quem tem, né, familiaridade com o tarô, para vocês começarem a ver, né, de onde vem a origem do símbolo, né, e o que esse símbolo ele vai se tornando no decorrer da história, né, com o bode ele se tornando a figura do diabo em si, como se fosse um nêmesis, assim, né, do grande criador, enfim, de Deus. Então, é interessante, eu acho, a gente se atentar
a isso, assim, que a magia, ela é um conhecimento essencialmente marginal e que oferece perigo para aqueles que querem manter as pessoas sob as rédeas, assim, né, do capitalismo, enfim, das prisões que a gente cria pra gente mesmo. Que são as mesmas pessoas que tentam, que combatem a ideia queer, né? Que combatem a existência queer. São as pessoas que querem ver a gente seguindo o mesmo roteiro da sociedade, que a sociedade predefiniu para todo mundo. Então, se você, como diz aquela música Triste, Louco ao Mar, né? Ou se você não vai ser... Se você não vai seguir o roteiro da sociedade e você é uma mulher, você vai ser categorizada como a triste, a louca ou a má, aquela que não está seguindo as regras que todo mundo queria. Isso também se aplica a pessoas, homens também, a pessoas não binárias. Tipo, existe toda uma expectativa da sociedade do que deve ser, do que deve ser um homem, o que um homem deve fazer, qual a responsabilidade dele, como ele deve ser criança, como ele deve ser adulto, como ele deve ser velho. Então tem as regrinhas que ele tem que seguir. E a partir do momento que ele não quer seguir aquelas regras, ele está indo contra isso. E o sistema, ele tem formas e tem meios, tanto com igreja, com religiosidades monoteístas, tanto quanto a próprio funcionamento do capitalismo, né? Tudo isso faz com que você seja obrigado a seguir aquela linha de expectativas, e aí até sua família causa pressão se você não segue, se você não está indo para o caminho que é o caminho seguro, é o caminho certo, se você está ousando a se aventurar pela vida. Então, e ser uma pessoa queer é isso, né? Tanto é que você quebra barreiras que geralmente a pessoa queer torna-se queer para o público quando ela sai do armário, né? Tem toda essa mitologia do sair do armário. Ninguém sai do armário falando que é hétero. Porque a expectativa é que todo mundo seja cis e hétero. Então, se você não é, você tem que assumir, como se fosse uma culpa. Você se assumiu quando? Você se assumiu com quantos anos? Tudo isso são coisas que ficam na mente da pessoa queer, porque é tipo, a sociedade quer que a gente se sinta culpado. Se você está assumindo, é que você está assumindo a culpa de alguma coisa. A culpa de não ser igual ao que eles queriam que você fosse. Eu tinha visto há uns anos atrás, uma entrevista da Linda Quebrada, ela falando sobre... Sim, foi uma entrevista da Linda Quebrada falando sobre essa questão da disruptividade dessas expectativas da sociedade para nós, pessoas que são transvestigêneres. Nós somos feitos para ser feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas então decidi comer do fruto do conhecimento do que é bom e do que é mal. Então eu, por mim mesma, decido então o que é bom e o que é mal para mim. Então aí eu sou expulsa do paraíso, da família, da sociedade, sou desassociada de núcleos religiosos e sou livre para me descobrir no mundo, né? Então, de quais paraísos que somos expulsos, né? De quais núcleos que somos jogados, lançados afora, e o que a gente acaba descobrindo, né? Nesse mundo que tem aí, o que tem a nos proporcionar na questão da nossa jornada de descoberta e e toda essa questão disruptiva, que é a questão de gênero, que é a questão da magia, enfim, a gente fala que a própria arte da bruxaria é uma arte herética, subversiva e antinomiana por si só. A essência do que já é a bruxaria já vem como caminho de contracorrente. Também, além de ser disruptiva na questão das nossas próprias práticas espirituais, no que tange a questão monoteísta, abraâmica e tudo mais, de que não pode se ler os astros, não pode conversar com os mortos, não pode evocar os espíritos não humanos, demônios ou fadas, ou enfim, não pode cultuar outros deuses, não pode ter estátuas de deuses e, enfim, fazer oferendas para esses espíritos. Por esse fato, né, das nossas práticas elas serem já como são, né, já um caminho já de contracorrente, já um caminho herético por si só. E unir essa questão junto com
com a questão de gênero já é mais disruptivo ainda, já é mais subversivo por si só. E é justamente por ser subversivo e tá desafiando o status quo que somos todos empurrados às margens, né? E junto com isso, até um apagamento, né, de quem veio antes de nós, das nossas histórias, né? O Liberqueer, ele traz também essa necessidade da gente reverenciar e celebrar quem veio antes de nós, né? Traz essa ideia da ancestralidade, mas uma ancestralidade que não está necessariamente ligada a laço sanguíneo, né? Que é o que a gente costuma a se condicionar, mas muito mais ligada a nutridores, né? Dessa subversividade, dessa existência queer, né? Que sempre existiram, né? E aí a importância da gente resgatar essas histórias, reverenciar, né? Eu, por exemplo, reverencio sempre É o Que Maravilha. Para mim é uma ancestral, mas além dessas pessoas, mas de quem lutou para que a gente estivesse vivo aqui, podendo se expressar, inclusive está gravando esse podcast e postando sem medo, né? São pessoas que no Liberqueer se referenciam como nutridores, né? Então, e é se unindo, se coletivizando e usando essa força, né, diversa que a gente se torna também nutridores, né, e ancestrais também, né, dessa egrégora que é muito ampla, que está muito além de laço sanguíneo. E é interessante, né, você falar de laços sanguíneos, e realmente quando a gente pensa em pessoas queer, sei lá, pessoas que a gente se inspira, às vezes não estão no nosso rol familiar, né? São pessoas que estão, sei lá, pessoas conhecidas, famosas, mas lendo essa parte do Liberqueer, eu me atentei a uma história da minha família por parte da minha mãe, que eu ouvi dizer que muitos tios do meu avô e tias também, inclusive eu também tive algumas tias-avós que não se casaram. E aí o que eles faziam? Ou eles iam para o convento, para o seminário, ou eles tinham uma vida totalmente solitária, também à margem. Só que certamente eles tinham ali alguns iriguidum, né? Tipo, certamente eles eram LGBT e não sabiam lidar com aquilo. E nessa parte do livro eu me lembrei dessas pessoas. E não só lendo essa parte também, mas uma vez eu fiz um ritual com ayahuasca e eu estava olhando para isso, né, para esse aspecto da minha sexualidade, que é uma potência, né? Eu acredito que para todos nós aqui, nós sermos hoje LGBTQIAPN+, isso nos faz diferentes. Isso, o que antigamente a gente tinha vergonha, hoje é orgulho e é uma força, né? E nesse momento que eu estava fazendo esse ritual com a ayahuasca, me veio muita presença dessas pessoas que eu não sei nem o nome, porque também não me foram apresentadas. Então, assim, eu sei que elas existiram, mas eu não sei o nome delas até agora. É algo que eu gostaria de pesquisar, sabe? Mais a vida dessas pessoas, também como imigrantes, o que eles passaram, o que elas passaram, sabe? Então, eu acho que a, a, es- a ancestralidade, quando eu falo dela, eu, eu me lembro dessas pessoas que vieram antes de nós, também na nossa família, que também é um lugar que até hoje, no presente, a gente é discriminado, a gente é atacado, a gente é deixado de lado e por muitas vezes existe uma homofobia hipervelada, do tipo que a pessoa não pergunta
com quem você tá, se você tá namorando, ou sei lá, tipo, sabe? Então, até hoje, a gente passa por esses aspectos violentos, mesmo que eh, mais suaves, mas ainda assim, eu acredito que a gente deve muito a essas pessoas. E quando geralmente eu estou celebrando a minha vida com vocês, com os, sei lá, em alguma festa, já me ocorreu de pensar nessas pessoas, nesses meus antepassados que eu não sei o nome. Então, eu agora, nesse momento, eu os reverencio. Isso são chamados dos mortos não lembrados, ou os mortos sem nome. São aqueles que a gente não nomeia porque realmente os nomes não chegaram aos nossos ouvidos, mas eles nos deram a vida, e a nossa vida, quer dizer, a vida deles passa pelas nossas veias, pelas nossas correntes. É, a ancestralidade ela é um ponto muito importante para nossa caminhada, para nossa jornada, porque vida é morte, morte é vida. Quando tratamos sobre veias ancestrais, pelo menos falando, né, no meu local de fala, tanto pela arte tradicional quanto pelo druidismo, trabalhamos com 3 vias de ancestralidade. A ancestralidade da terra, que são os mortos que deram a vida a esse local, a essa terra que nós estamos. A ancestralidade de sangue, que são os mortos que deram a vida à nossa vida, e os mortos da arte, que são os mortos que deram a vida à nossa arte. Não só a arte como tradição, mas a arte também como os nossos processos artísticos e as pessoas que também nos inspiram também na nossa jornada, na nossa caminhada. E sempre eu pauto na questão sobre a não binariedade, de que não é modernidade, é ancestralidade, porque antes da gente estar aqui, veio pessoas como outras tantas travestis que morreram nas ruas e que morrem até hoje, pessoas que são pessoas que são genderqueer e pessoas que começaram o movimento mais político também, também pessoas como ancestrais, como Chica do Manicongo, ou Índio Tibira e outras tantas ancestrais nossas que foram mortas só ou foram julgadas ou torturadas, enfim, pelo simples fato de serem quem são. Então, ser quem a gente é também é uma grande potencialidade, né? E é completamente disruptivo, assim, a gente apostar tanto dessa questão de se apropriar de quem a gente é, extremamente poderoso, mas também de reverenciar essas forças, essas pessoas, esses ancestrais que também passaram por esses mesmos processos e que hoje nós estamos por causa desses mortos, né? Estamos vivos por conta dessa ancestralidade. Eu acho bem legal a gente, quando fala de ancestralidade, nos reconhecer como parte de uma linha evolutiva, né? Porque a gente pensa muito no agora, e tá lindo isso, pensar no agora, somos o agora, mas a gente tem que pensar que assim como vieram os ancestrais, nós seremos os ancestrais de quem vai vir aí pra frente, né? Quando a gente pensa também, tipo, em queer, na cultura queer, a gente pensa em família, não é a família, nem sempre a família queer é a família do sangue, né? Porque geralmente não é, porque é muito comum na sociedade pessoas serem excluídas da própria casa, como já foi falado e como é de conhecimento de todos. E quando essas pessoas são colocadas na rua ou por pressão da família explicitamente ou por pressão subjetiva da família, né? O que acontece? Essa galera muitas vezes se reúne e formam famílias escolhidas, né? Chosen families, que é muito comum na cultura queer, esse ato da família escolhida, que é aquela família que te acolheu, aquela família que você construiu de acordo com a sua vivência, pessoas que te aceitam do jeito que você são, pessoas que te amam do jeito que você é. Então, é muito comum, inclusive na história queer, na história da LGBT, num período específico dos anos 80, é muito forte como essa cultura em Nova York foi
foi cristalizado e tem a cultura da house, das houses do Vogue, que nasceu em Nova York e que traz toda essa cultura das houses, que eram as pessoas, as casas, as famílias. Uma pessoa mais velha, queer geralmente, ou que tinha dinheiro para pagar um aluguel, acolhia aquela galera de rua e colocava debaixo da mesmo teto, para dar um teto, para dar estabilidade, condição de viver, de crescer, de ser alguém na vida, de conseguir um trabalho. Então é a galera queer se ajudando, porque a galera queer estava todo mundo na rua se prostituindo, porque não tinha o que fazer, né? Uma criança de 16 anos, 15 anos é expulsa de casa, vai fazer o que na vida? Como é que vai sobreviver? Isso era muito comum antigamente, hoje é menos comum, mas ainda existe hoje. No Brasil existe, muito principalmente no interior, é muito forte, mas não só. Em qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode acontecer isso, né? Mas é que em Nova York tinha essa cultura muito forte. Então houve uma migração nos Estados Unidos naquela época para lá. E foi nesse gueto, nessa cultura de houses, que se construiu toda uma cultura LGBT como a gente conhece hoje, né? A revolução de Stonewall foi possível por causa disso, dessas travestis, dessas pessoas trans, dessas pessoas queers que estavam lá na frente desse movimento lutando contra uma política que estava que entrava nos bares e prendia todo mundo só porque sabia que aquilo ali era bar de viado, só porque sabia que aquilo ali era um lugar não heterossexual normativo, que iam pessoas gays, iam pessoas queers, lésbicas. Então a polícia chegava, batia em todo mundo, prendia todo mundo. E aí essa revolução de Stonewall foi possível devido a essa união familiar, essa comunidade que foi criada, né? Em Nova York é um bom exemplo disso, mas eu sinto que em São Paulo eu vivo a mesma coisa. Porque eu sinto muito essa comunidade forte. Eu acho que cidades megalópolis, né? Cidades que são grandes o suficientes para unir uma diversidade suficiente, começa a gerar essa força da diversidade das minorias, digamos que não tem nada de minoria, né? Se a gente for pensar que a heterossexualidade tem que ser aquele padrão para ser o certo, para ser... Ninguém é padrão. A minoria das pessoas vão ser padrão. E a gente, com essa força queer de abraçar o diverso, a gente ganha força nessa pluralidade nossa. Eu só queria puxar um gancho com a Ballroom, porque eu acho que a Ballroom é um exemplo muito massa, né? Dessa necessidade de criar um espaço que é negado para determinado grupo, né? No caso da Ballroom, pessoas trans, negras, periféricas, né? Latinas também. E de como esse grupo, a partir dessa segregação, se unem, né, e criam um movimento poderoso, né, fazendo frente a isso. E o Liberqueer sugere pra gente isso também, né, a criação dessa egrégora, né, de como a gente ganha força quando se une, né, quando essas pessoas que estão à margem se juntam para reivindicar um lugar que é delas, né, e aí são esses ancestrais que são nutridores também, nossos, né? Isso que PV trouxe, eu acho incrível, porque é isso, mesmo por laço sanguíneo, né? Às vezes a gente pensa que não tem ninguém queer na história LGBT, mas é isso, essas histórias foram apagadas, né? Então, como a gente consegue honrar também essas pessoas que vieram antes de nós, né? Eu, quando subo no palco, quando eu estou fazendo alguma criação, ou penso se eu vou ser subversivo ou não, se eu vou recuar ou não. Eu sempre penso nessas pessoas também que vieram antes de mim e que me dão força para estar aqui onde eu tô. Eu queria indicar para você que não conhece muito sobre a cultura ballroom, eu queria indicar um documentário, se você gosta de documentário, chamado Paris is Burning. Paris está queimando, na tradução aí do inglês. Esse é um documentário muito importante porque ele foi gravado na época que estava acontecendo a ballroom, né? A criação da ballroom, do movimento ballroom. Para quem curte música e música pop principalmente, vai conhecer o trabalho da Madonna. Madonna lançou uma música chamada Vogue, que ela divulgou essa cultura ballroom e tirou do gueto, né? Madonna sempre foi muito ligada à comunidade LGBT, que ia mais, e ela tirou essa cultura do gueto e levou essa cultura do Vogue para o mainstream, da ballroom para o mainstream. E esse documentário mostra bem na época como é que isso aconteceu. Mas se você não é muito fã de documentários e quer começar e adora séries,
eu tenho uma série que eu acho que é mandatória, assim, para qualquer pessoa que quer conhecer a cultura da comunidade queer, que é Pose. É uma série incrível que conta toda essa história desse movimento e juntamente com esse advindo da cultura queer, dessa força da cultura queer de Nova York, mas também com todo o movimento de problemas que estavam relacionados a isso, de preconceito, do HIV, do surgimento do HIV. Então, assim, é uma série que mostra assim, o cerne da cultura queer atual que a gente tem hoje, num ponto de vista muito foda, com atores muito fodas e um roteiro muito bem escrito. Então, quem nunca assistiu os Pose, eu recomendo como tarefinha de casa. E uma coisa que eu acho importante a gente discutir também a fundo é sobre o que é queer, porque eu acho que ainda tem muita confusão assim, em torno do que é queer, né? Muita gente relaciona queer a LGBTQIAPN+, e não necessariamente um homem gay é queer, ou uma mulher lésbica, porque isso tá o tempo todo em adaptação, conforme a sociedade vai acolhendo e integrando algumas dinâmicas e performances sociais, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente não tem nenhum problema ser gay, desde que você seja cis heteronormativo, branco, que você case, que você seja monogâmico, tenha filhos, né? Uma pessoa que segue todas essas normas homonormativo, né? Cisnormativo. E essa pessoa, né, ela não está subvertendo nada, ela está se integrando a esse sistema, né? E o queer, para mim, é como se fosse um acidente de carro, né? Todo mundo para ver, para tentar entender o que está acontecendo ali. E uma pessoa cis heteronormativa, ela definitivamente não é esse acidente de carro. Às vezes nem precisa ser cis heteronormativo. Se você for afeminada, mas tipo, sei lá, for o chaveirinho de madame, sabe, a maquiadora da Michelle Bolsonaro, você também vai ser aceita, entendeu? Mas é isso, são critérios bastante específicos. Mas esse lance desse culto à ancestralidade foi algo que me pegou muito e logo de cara, assim, na leitura do Liber Queer. Dentro do meu contato com a magia, eu já fui me aprofundar um pouco mais. Eu acho que eu sempre pratiquei magia pessoal, assim, de um jeito intuitivo, mas quando eu fui realmente me aprofundar na magia, eu já fui, assim, eu acho que pela vertente mais cabeçuda de todas, que é a magia cerimonial, que eu particularmente eu gosto bastante, porque é isso, enfim, eu acho que tem muitas informações incríveis ali, é um estudo realmente bastante aprofundado. E agora, tá sendo um dos meus primeiros contatos com algo que sai um pouco mais disso, dentro das minhas leituras pessoais, enfim. E ainda estou compreendendo os mecanismos, né, de como essas outras vertentes funcionam. E ler sobre essa questão do culto à ancestralidade, dessa conexão com essas pessoas que abriram um caminho para nós, e de nos pensarmos enquanto elos dessa corrente que estamos abrindo caminho para as pessoas que vão vir depois da gente e para as pessoas que estão, na verdade, aqui juntos, né, conosco, assim, porque na real, aqui, tipo, nesse círculo, eu sinto que eu tenho os meus caminhos abertos por todos que estão aqui, e da mesma forma que também sei que de uma forma ou de outra também facilita alguns processos, né, de outras pessoas que estão aqui. Então a gente está constantemente, né, nessa corrente de abertura, em que a gente herda essas coisas do passado e a gente expande as possibilidades para os de agora e para os que vêm depois. E eu acho que eu nunca tinha lido em magia, né, algo que me fizesse pensar nisso dentro dessa corrente dessas pessoas fora da norma, né, dessas pessoas que enfim, que nos precederam e que são grandes inspirações pra gente. E lendo o texto, eu senti essa energia
de uma forma bastante concreta, assim, sabe? E é algo que quando eu comecei a ler o livro, eu tava me perguntando, nossa, como será que vai ser, né, a minha experiência? Tipo, porque apesar de ter esse lado jovem místico, acho que todos que estamos aqui temos isso, mas eu sou um jovem místico muito cético, assim, sei lá. Eu acho que é por isso que eu fui logo pra magia cerimonial, no sentido de que, ok, se for pra fazer, que seja algo que tenha muitas referências, assim, né? Tipo, sei lá, uma coisa meio acadêmica mesmo. Eu gosto disso e eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo. E daí, enfim. Tá sendo uma experiência diferente pra mim, e ao mesmo tempo eu senti algo muito gostoso, assim, senti uma verdadeira potência, assim, sabe, na descrição e na conceituação do que seria isso. E vejo, na verdade, na verdade, é isso, tem muita herança mesmo dos fundamentos da magia que eu venho estudando. É, na verdade, um desdobramento disso pensado para as pessoas de hoje e olhando para essa questão, que é uma questão muito do nosso agora, né? De um momento em que a gente tem abertura para pensar e que isso é uma pauta social acima de tudo, né? Que ela é tão importante que, na verdade, tá todo mundo pensando sobre isso, né? Até as pessoas que estão fora estão preocupadíssimas com isso, como se fosse uma ameaça, uma das maiores ameaças iminentes à sociedade, né? Enfim, então eu acho que é isso. Faz muito sentido que a gente pense sobre isso e que a gente se conecte com esses nossos ancestrais e que a gente se pense como elos de uma corrente, de várias correntes, na verdade, e, e que a gente cresça juntos e que a gente abra caminhos, né, para os nossos irmãos, irmãs e irmãs e amores, né, de todos os tipos, assim. Eu acho que é isso e me senti bastante acolhido pelo livro, assim, nessa primeira parte, né, que a gente está lendo e debatendo aqui nesse momento. Pois é, bom, ser queer é um ato político, né? Então, quando a gente se reconhece como um ser que é fora da norma, um ser que até tentou se encaixar algum dia, ou tentaram nos encaixar, mas a gente percebeu que não ia dar pé, né? Eu vejo que essa atitude política, ela também se entrelaça em várias questões sociais, né, políticas do nosso imaginário aqui como seres dissidentes, né? Me sinto muito feliz, lisonjeado de fazer parte dessa teia, dessa rede, porque eu ando aprendendo muito e para mim esses assuntos eles já tinha conhecimento, mas agora eu sinto de me aprofundar mais, porque não tem como a gente olhar para o país que a gente vive hoje e achar que, né, a salvação tá aí. Assim, eu respeito algumas religiões, mas o senso comum tende para algo que eu acho que não tem muito futuro, né? Que é esse capitalismo devastador, que não pensa no meio ambiente, que não pensa na diversidade, que não pensa, enfim, em seres que estão aí para questionar, né? A porra toda. Então a gente está aqui para estudar isso, se aprofundar e se unir para transformar. Transformar na medida do possível, na maior parte do tempo, com amorosidade, com união. Mas a gente está vendo aí que existem também muitas questões de embate mesmo, né? Ideológico e que tende para uma vontade de destruição mesmo do que é fora da norma, né? Então isso é algo que me preocupa bastante. A destruição sempre foi um projeto, como a Ariel diz, e é isso, né? O que a gente está fazendo aqui, se juntando, né? E se colocando nesse lugar de aprendiz, de quem está aprendendo, e juntos, é justamente negar esse lugar da destruição, né? E fomentar essa força de criação mesmo, né? Tem um conceito deleuziano que eu gosto muito, que eu acho que é o que
o que a chama púrpura traz, que é a ideia de devir, né? Que é um infinito vir a ser, né? Você vive num processo que é eterno, de transformação, de transitoriedade infinita, né? A gente até pode mirar para um horizonte, mas quando a gente chega lá tem outro e não tem o fim, né? E é muito bonito quando a gente assume esse lugar coletivamente, né? Porque a gente começa a ver que é isso, amanhã eu sou outro e esse processo é infinito, né? Se todas as nossas células mudam, né, a cada 7 anos, por que a gente não se propõe, né, a esse processo de acolher essas transitoriedades na gente e se fortalecer a partir do encontro com o outro, né? De reconhecer a alteridade no outro e na gente também. E a partir disso, se transformar, criar coisas novas. E é isso que a gente veio fazer aqui. O filme Orlando do Paul Preciado, que fala sobre essas questões de gêneros descendentes e que trata a questão do gênero numa metáfora de que o próprio gênero é como se fosse um estado da água, né? Eu posso fluir de uma coisa para outra. Ora eu sou sólido, ora eu sou gasoso, ora eu sou líquido e vou transitando por aí, fluindo, mas continuando sendo água. Esse foi o nosso primeiro episódio. Ele é um episódio que a gente pensou nele como uma introdução, né, aos temas que são abordados nesse livro, essa conceituação, enfim, da Viada Chama Púrpura, que é essa egrégora principal, onde estão ligadas as práticas e todos os elementos que a gente vai vir a estudar, né, com o tempo, baseado nessa questão da ancestralidade. E bem, nos próximos episódios, então, a gente vai falar um pouquinho mais, né? A gente vai estruturar junto com vocês sobre os aspectos que esse livro ele vai trabalhar, né? Esse conceito, né? Enfim, essa egrégora da Viada Chama Púrpura. O livro ele desdobra isso em 3 totens que sintetizam diferentes aspectos arquetípicos dessa totalidade, né, que representa essa egrégora. E, enfim, é algo que fez bastante sentido para mim enquanto eu lia, para todos aqui presentes também. Então a gente espera que vocês voltem, né, pra gente continuar se debruçando sobre tudo isso. Enfim, agora a Zerzil vai ler então pra gente a oração aos ancestrais. Bora se conectar com essa força que é muito incrível e muito real. Só para fechar essa ideia da Viada Chama Púrpura também, é que ela tem 2 funções básicas, assim, que essa energia, essa egrégora foi criada. Para quem não sabe o que é egrégora, é um bom momento de explicar. Egrégora é tipo a energia gerada pelo acúmulo de Pensamentos, sentimentos, sensações, crenças, né? Uma coisa que me vem sempre à cabeça é tipo datas importantes internacionalmente. Então, sei lá, o Natal tem uma egrégora, tipo, por mais que dia 25 de dezembro seja uma data aleatória que foi escolhida num determinado momento, tipo, uma parte considerável do mundo para comemorar o nascimento de Cristo no dia 25. Para pensar também, o Caldeirão Queer hoje está sendo criada, a egrégora do Caldeirão Queer, né? A semente dela foi criada quando a gente estava na banheira voltando de Paranapiacaba, mas agora ela está tomando uma forma e tomando um corpo digital aqui e vai ser lançado esse podcast com o nosso poder sendo espalhado. E aí o legal da Viada Chama Púrpura é que eles falam que ela tem 2 funções principais. Uma é proteção e outra é expansão. Proteção nossa, né, da nossa comunidade, da nossa existência, que é uma coisa que é essencial
mais pra gente do que para as pessoas heterossexnormativas, né? Porque a gente precisa mais dessa proteção, porque a gente está sendo atacado pela própria existência. E também, além dessa proteção, pela expansão da diversidade, expansão de conceitos, expansão do que é ser vivo, do que é ser livre. Então, essas são as duas bases assim, da Veada Chama Púrpura. E vai ser a gente vai falar mais disso no próximo episódio, que falaremos dos 3 totens. Não queria fazer uma oração, né? No primeiro dia do podcast de bruxaria, vamos terminar com uma oração. Olha que coisa linda. Isso aí vai virar a cabeça de muita gente. Nós somos muitos, guardiões do antigo mistério. A subida da serpente ódica, o beijo de Lúcifer, que traz luz à mais antiga verdade. O desejo é livre, e a liberdade é a raiz do verdadeiro desejo. Não nos tentem conter em uma única sexualidade. Sou o homem que mordeu a maçã, a mulher cujo corpo não a espelhava. Eu sou aquele que fugiu da convenção, que está para além da aceitação. Eu sou a diferença que se faz da própria diferença. Eu sou o fim do modelo, a luz da sagrada chama. Eu sou o sagrado amor da união, da terra e das estrelas. Essa é a oração dos ancestrais da Veada Chama. Está no capítulo 2 do livro. E no nosso próximo encontro iremos para o capítulo 3 explorar os totens da Veada Chama. É o garanhão de chifres, o veado de 7 chifres e o corvo acima dos chifres.